Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, amém? Irmão, vocês estão vendo eu pela primeira vez o corrido, viu? Muitas pessoas chamam para pregar, mas eu tenho o dom de pregar. Né? Porque tem uns que têm o dom de pastorear, outros de pregar, evangelizar, né? E você pode até se perguntar, mas como você não é um dirigente da igreja, irmão? Mas porque foi Deus que me colocou, mas Ele sabe, né? E é por isso que onde eu vou, irmão, para a glória de Deus, Ele coloca as pessoas ao meu lado para fazer isso, né? E para a glória de Deus eu só tenho a agradecer. E faz tempo que a irmã Alexandra insiste, eu sempre disse não. Aí eu cheguei aqui e eu estava vendo, Senhor, hoje vai dar certo. Aí quando começou a chegar a gente, as pernas começaram a tremer. Aí quando eu vi o Israel ali, meu Deus, e agora, Senhor? Pastor Marquinhos, vazando, né? Mas é isso. Estamos aqui para fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Eu faço o nome do Senhor. Minha esposa mandou uma mensagem para mim, toda meia-dia, na hora do almoço, no trabalho. A gente manda uma mensagem um para o outro. E ela mandou me perguntando onde é que eu estava. E eu estava lendo a palavra. Porque é difícil, quando na hora do almoço, do descanso, a gente está em quê? Prostrado no celular, né? Mas hoje não, eu estava prostrado perante a Bíblia, né? Porque, meu Deus, e para a glória de Deus, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Como eu já falei, não sei pregar, mas vamos ver o que é que o Senhor tem para nós nesta noite. Jesus, eu quero ler aqui em Daniel, capítulo 3, aleluia, e versículo 12, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei até com a minha filha, quando eu recebi a oportunidade para pregar, eu vou chamar você para louvar e eu quero que você louve minhas lamparinas, né? É só que quando as meninas louvam, aquela olhou para mim e começou a rir. Que era esse menino, né? E para a glória de Deus, Deus já falou, né? Louvado seja o Senhor, só tem a agradecer a Ele. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, né? Para ler a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Daniel, capítulo 3, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. O pastor Marquinhos sempre fala, rapaz, tu não vai vir aqui não, rapaz, eu só vou quando eu levar um pregador. Para mim sozinho eu não vou não. Onde eu vou, irmão, para as congregações, eu levo um pregador junto comigo. Porque eu sei que eles vão querer me dar para pregar, eu já levo um pregador já de sua excelência, né? Glória a Deus. Amém? Daniel capítulo 3, versículo 12. Que diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serves os meus deuses e nem adoras a estátua de ouro que levantei? E agora, pois, se estáis pronto, quando ouvis o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como é bom, aleluia, ter autoridade na presença de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses jovens, aleluia, eles poderiam até, quando o rei mandou chamar, eles podiam até tremer.
medo, porque sabia que aquele rei era um rei perverso, e quando ele dava a ordem, estava dado. Mas mesmo assim eles não têm medo do batismo do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque eu vinha lendo aqui desde o capítulo 1 de Daniel, porque eles já foram ensinados, louvado seja o nome do Senhor, por outro jovem, aleluia, por outro jovem chamado Daniel. Esse jovem foi tirado, louvado seja o nome do Senhor, da sua terra, no meio da sua parentela, louvado seja o nome do Senhor, para viver outros costumes que não eram deles, aleluia. Mas só que eles, aleluia, adoravam um Deus Todo-Poderoso. E para onde eles iam, tinha que adorar outros deuses, que não era o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que aquele jovem já estava, aleluia, eles já eram sábios e sabiam o que queriam para as suas vidas, louvado seja o nome do Senhor. E quando o rei Nabucodonosor pede que os eunucos, os chefes dos eunucos, trouxessem alguns daqueles jovens de Israel, louvado seja o nome do Senhor, jovens instruídos, jovens sábios, louvado seja o nome do Senhor, para estar ali no meio deles, aleluia. E trouxeram eles o nome, aleluia, de Daniel, colocaram Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens no vazio do Senhor, para viver outros costumes diferentes. E o rei decreta que aqueles jovens, todo jovem que trouxeram ali, que estava dentro do palácio, comesse do seu manjar, do seu vinho, louvado seja o nome do Senhor. Mas só que Deus já tinha colocado dentro de Daniel, e Daniel, já sabendo que não podia se contaminar com os manjares do rei, colocou no seu coração que não provar dos manjares do rei, não comer das comidas do rei, não provar do vinho do rei, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Daniel colocou no seu coração e pediu o quê? Aleluia! Que desse a ele somente o quê? Legumes e água. Porque eles decidiram não se contaminar, louvado seja o nome do Senhor. Não importa o local aonde eu e você esteja, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos se contaminar com as coisas deste mundo, aleluia. Aqui na casa do Senhor nós somos uma coisa, mas nós estamos lá fora, somos outros, aleluia. E não podemos ser assim. Nós temos que carregar essa essência aqui e lá fora, louvado seja o nome do Senhor. Eles saíram do costume que vivia de adorar um Deus Todo-Poderoso e foram para outro lugar, à força, sem as suas próprias vontades, louvado seja o nome do Senhor, né? Porque tinha sido o rei que tinha mandado e tinha que ir. Eles foram tirados, aleluia. Mas mesmo assim eles resolveram não se contaminar, louvado seja o nome do Senhor. E hoje, quando eu vejo pregadores, eu peço até desculpa à igreja, os jovens, mas quando eu vejo pregadores dizer que nesse meio vai sair pastores, pregadores, tudo isso, irmão, eu me preocupo. Porque hoje é difícil a gente ver jovens interessados de fazer a obra do Senhor. Aleluia. É muito difícil a gente ver jovens por querer fazer a vontade de Deus, trabalhar na obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É que nem o Moisés falou nesta noite. O que nós coloquemos no Instagram, no nosso estado que ia vir para o culto, adorar, se nós convidemos outros jovens, não, irmão. Não fizemos isso. Por quê? Porque nós não se livramos mais de Deus, aleluia. E esse jovem não, mesmo aprisionado que eu digo assim, irmão, eles estavam no palácio livres, mas eles tinham que fazer a vontade do rei. Mas eles não fizeram. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem decidiu, aleluia, comer legumes e beber água. E o
que me chama a atenção, irmão, que Daniel, aleluia, ele é o ensinador dos outros. Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel sempre instruindo ele, ensinando eles, também dando força para que não se contaminar também. Aleluia. Mas o chefe dos eunucos também teve medo de dar legumes e água a Sadraque, Mesaque e Abednego e a Daniel, porque se ele chegasse na presença do rei com um semblante caído, ele ia ser o culpado. Mas Daniel não. Vamos fazer isso por 10 dias. E durante esses 10 dias, você vai ver qual é a aparência que está melhor, se é a nossa ou se é dos que provaram do manjar do rei do vazio. Mesmo com medo, mas ele aceitou a proposta de Daniel. E para a glória de Deus, por 10 dias que aqueles jovens se apresentaram, aleluia, o semblante dele estava melhor, mais formoso do que os jovens que provaram o manjar do rei. O que eu quero dizer para você nesta noite: não prova o manjar do rei. Continue adorando este Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o seu semblante sempre vai ser melhor do que aquele jovem que vive no mundo aprisionado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero dizer para você nesta noite: num campo de você ser influenciado pelo jovem do mundo, influencie o jovem do mundo para vir para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje a gente vê o jovem sendo influenciado pelo jovem para ir para o mundo. Porque, como eu já vi muitos, até discutir com a própria mãe. E aí eu fiz uma pergunta para um jovem uma vez: quantas vezes tu chamou esses 2 jovens para a igreja? Nenhuma vez. E como é que tu quer seguir eles, irmão? Tem que ser diferente, louvado seja o nome. Nós temos que ser diferente aonde quer que a gente ande, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos se embaraçar com as coisas deste mundo. O conjunto é escolhido para vencer. Elas aqui nem conheceram, mas já passou 3 jovens que já desceram a sepultura por esse conjunto escolhido para vencer. Porque foram influenciados pelo jovem do mundo e de lá não saíram mais. Desceram a sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eles foram influenciados pelo jovem do mundo. Então vocês tenham cuidado com onde quer que vocês andem. Aleluia. Seja influenciador para chamar jovens para a casa do Senhor, adorar este Deus maravilhoso. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo mudando os seus nomes, mas não mudaram o seu jeito de adorar a Deus. Mudaram o nome, mas não mudaram o jeito de adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E aqui, indo mais adiante, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 2, vai dizer que o rei Nabucodonosor teve um sonho que deixou o seu espírito perturbado, louvado seja o nome do Senhor, deixou ele sem dormir, e ele se perturbou e pediu que trouxesse os magos, sábios, aleluia, de lá. Mas só que quem fez a vida com ele, irmão, não foi ninguém, ele foi Deus, louvado seja o nome. Sabe por quê? Para mostrar que ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não existe outro Deus fora ele, aleluia. É tanto que trouxeram, e quando ele perguntou aos magos, os sábios ali, eles não souberam responder. Sabe por quê, irmão? Porque ali era algo de Deus. E só quem podia responder, só quem podia discernir o sonho dele, eram homens que tinham intimidade com Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles homens, sabe quem era? Daniel estava ali, um jovem de Deus, aleluia. E quando Daniel chega perante ao rei e decide todo o sonho, aleluia, o rei, quando ele diz todo o sonho do rei, o rei presenteia Daniel, porque o espírito dele estava perturbado, mas quando Daniel disse o sonho dele, ele disse que esse era um verdadeiro homem de Deus,
Sabia que o Deus que Daniel se vê era um Deus todo-poderoso. Era um Deus que revelava o oculto e o escondido. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele jovem, ele foi constituído a governador. Aleluia. Imagine se fosse um jovem que se escondesse, que tivesse medo, aleluia, de chegar perante o rei e dizer tudo aquilo que Deus mandava falar. Fosse um jovem que saísse com medo, ele não tinha conseguido. E o rei já tinha determinado, se não dissesse, revelasse o sonho dele, ele já tinha determinado que a morte de todos, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o jovem que serve a Deus, o jovem que busca a Deus, não importa a situação, ele continua adorando, louvado seja o nome do Senhor. Não importa a situação onde você está, onde você anda, continue adorando. Se perguntar se você é crente, eu sou crente para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não existe lugar melhor, aleluia, do que a casa do Senhor. Hoje eu tenho 40 anos, aleluia, mais de 13 anos até os 27, irmão, eu perdi a minha juventude todinha na droga, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque eu não tive a oportunidade que vocês teve, que vocês todos que estão aqui teve, louvado seja o nome do Senhor. Eu não tive essa oportunidade de frequentar a casa do Senhor. Quando vieram pregar o Evangelho para mim, eu já estava afundado. Aleluia. Não aproveitei nada da minha juventude, perdi toda a minha juventude, aleluia, na droga, no álcool. Me encontrei jogado na sarjeta, louvado seja o Senhor. Hoje eu estou aqui porque a glória de Deus me tirou de lá. A misericórdia de Deus me tirou de lá, louvado seja o Senhor. E o que eu passei, irmão, eu não desejo para nenhum de vocês. Porque é triste, irmão, ver jovens afundados na droga, apanhando, aleluia. Mesmo assim continua aprisionado. E para vocês que nunca provaram dos manjados do rei, não sinta esse desejo, não sinta esse desejo. E se sentir, repreenda e não vá para lá. Porque lá eu garanto para você, porque eu vim de lá e eu sei como é lá. Lá é só sofrimento, Deus. Na presença de Deus não, é só alegria, aleluia. E no capítulo 3, aleluia, o rei Nabucodonosor levanta uma estátua de ouro, uma estátua grande de ouro, aleluia, e reúne todos os líderes daqueles lugares, prefeitos, governadores, presidentes, aleluia, todos os líderes, todas as lideranças daquele lugar, e que trouxesse todas as pessoas para adorar a estátua que ele tinha levantado, que ele tinha feito. Aleluia. E ele determinou que se não adorasse, aleluia, quando passasse o som da buzina, do saltério, de todos os instrumentos ali, irmão, se não adorasse, se não se portasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente, louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que aconteceu, irmão? Quando o som daqueles instrumentos tocaram, aleluia. Quando o som daqueles instrumentos tocou, todos se prostraram, menos 3 que estavam ali naquele meio, louvado seja. 3 jovens que já tinham passado por situações, mas Deus tinha livrado. E ele sabia que aquela situação que eles se encontravam, também Deus ia livrar, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo obrigado, mas mesmo assim, eles continuaram de pé. E eu quero dizer para você nesta noite, hoje, nós não somos nem obrigados, mas nós se prostramos perante o Deus. Quem é obrigado? Nós somos obrigados a passar o dia prostrado perante esse Deus? Não, mas nós fazemos. Nós somos obrigados a passar um dia em frente de uma TV, outro Deus? Não, mas nós ficamos prostrados. Eu não estou dizendo só para os irmãos, não. Eu estou dizendo para mim. Né? Eu não posso dizer para a igreja, eu não posso ser hipócrita no vazio do Senhor.
Eu estou dizendo isso para mim também, aleluia. No lugar de nós adorar, no lugar de nós portar só perante ao Deus Todo-Poderoso, que nos dá saúde todos os dias, que nos dá o fôlego de vida quando a gente amanhece o dia, já é um milagre de Deus, aleluia. Já é um milagre de Deus na nossa vida, e muitas das vezes a mãe agradece a Deus por esse fôlego de vida, aleluia. E muitas vezes quando a gente mal se levanta, já pega no Deus da terra, um Deus que tem tirado o foco de muitos, que tem tirado o foco de Deus, aleluia. Pegamos ele para ver tantas coisas, mas para buscar Deus, que aqui tem muitas coisas de Deus para nós também, mas nós deixamos para onde? De lado. Queremos ver o que nós queremos ver em benefício em que? A nossa carne, mas para o Espírito nós deixamos de lado. Eu vou fazer para você. Mas esses três jovens não, continuaram de pé adorando o Deus Todo-Poderoso. E chegaram para o rei e disseram para ele que tinha uns jovens, aleluia, que ele tinha constituído, que de maneira nenhuma se prostrou perante o Deus dele, a estátua de ouro dele. E de maneira nenhuma eles iam se prostrar, aleluia. E sabe o que é que o rei faz? Manda chamar eles perante a ele. Porque pensou o rei, se ele, quando ele estiver aqui na minha frente, ele vai temer na barra, se não passar no Senhor. Mas aqueles homens, aqueles três jovens, irmão, o que eles tinham dentro de si, aleluia, não tinha rei que fizesse eles retroceder, aleluia. Porque eles tinham a certeza do Deus, aleluia, que eles serviam, aleluia. É tanto que o rei, aleluia, manda chamar e diz para ele, é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, que vós não sabem do meu Deus, e nem adorar a estátua de ouro que levantei, aleluia. E por visto, irmão, aqueles três jovens olhando para o rei falando isso. Ele não fez caso, eles não fizeram caso do rei, aleluia. E o rei ameaça: se vocês não se prostrarem quando o som dos instrumentos tocar, vocês vão ser lançados dentro do fogo, dentro da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe o que foi que eles disseram? Aleluia. O Deus que nós servemos, Ele nos livra da tua fornalha e livra de ti, ó Rei. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É o que eu quero dizer para vocês também nesta noite, jovem. Onde quer que vocês estejam, qualquer situação que vocês estejam, não se prostre perante, aleluia, este mundo. Continue de cabeça erguida adorando este Deus maravilhoso, porque é só Ele que tem o melhor para mim e para você, aleluia, aleluia. E o rei se enfureceu quando os jovens disse isso. O rei se enfureceu cada vez mais, aleluia, ficou irado e pediu que aquecesse a fornalha 7 vezes mais, aleluia. Mas aqueles jovens continuaram de pé adorando o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E o rei pede que os homens mais fortes e soldados dele pegassem ele, atassem, amarrassem e lançassem dentro da fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os homens fazem isso. Mas antes que ele lançasse aqueles três jovens na fornalha, o fogo já consumia aqueles homens. Aleluia. O fogo já consumia aqueles homens que pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então não tema, irmão, não tema em se levantar contra vocês. Aleluia, onde quer que vocês estejam. Continue dizendo que vocês são crentes. Continue dizendo que vocês são adoradores. Louvado seja o nome do Senhor. E continue convidando pessoas que ainda não aceitaram, jovens que ainda não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, para vir para o mesmo caminho, aleluia. Apresente esse Deus Todo-Poderoso aonde quer que vocês andem, aleluia. Não esconda a identidade que vocês têm, a identidade de cristão, aleluia. Muito jovem, irmão, faz isso, esconde a identidade de cristão. Muitos perguntam até se eles são cristãos, eles negam, dizem que não são, com vergonha de dizer que são crentes, aleluia. Não esconda a identidade
identidade de vocês. Aleluia. Porque depois dessa caminhada, Deus tem o melhor para você. E para quem ficar, irmão, vai ser, aleluia. Agora, para aqueles que ficar, Deus não vai tirar lá daquele fogo ardente. Não vai. Não vai tirar. Mas vocês que adorar, continuar adorando Ele até o fim, Deus tem o melhor para você. Tem para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor. E o rei, quando aquele jovem cai lá dentro da fornalha, o rei olha, e o rei fica impressionado. E nós não lançamos 3, como é que tem 4 passeando no meio do povo? Aleluia. É incrível, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse mesmo Deus que tirou aqueles 3 jovens que passeou naquela fornalha com aquele jovem, Ele anda todo dia comigo e contigo por onde quer que a gente ande. Então não tema, tenha convicção, tenha certeza que Ele está com você, aleluia. Que Ele está com você onde quer que você ande, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o rei fica impressionado que lança 3 e vê 4 passeando dentro da fornalha. Aleluia. E o rei vai até lá, na boca da fornalha, meio de perto, e começa a chamar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começa a chamar aquele jovem. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele sai sem nenhuma queimadura, né? É incrível, pastor. Esse Deus, aleluia, do passado, que fez isso com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele faz comigo contigo todos os dias. Quantos livramentos a gente passa todos os dias que a gente nem vê, que o inimigo prepara, para mim e para você, que a gente nem vê, mas Deus nos guarda, nós saímos ilesos do voto de Senhor. Porque Ele está comigo, Ele está com você também, em nome de Jesus. Aleluia. E o rei, quando vê aquele jovem, sem nenhum ferimento, sem nenhuma queimadura, sabe o que é que o rei faz? Ele abre um decreto. E aquele que não adorar, aquele que não exaltar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, esses vão sofrer a consequência, louvado seja o Senhor. Aleluia. Esses vão sofrer a consequência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o pior, e o rei já teve prova desde o capítulo 1, né? O que ele fez. Do 1 ao 2, que Daniel deu a revelação do seu sonho, mas mesmo assim ele, rei é rei, né? Quer ser sempre autoridade, mas a autoridade maior é só aquele lá de cima, que nós temos que adorar e exaltar Ele todos os dias das nossas vidas. Louvado seja o nome de Deus. Eu continuo dizendo para você, não importa a situação, continue adorando, que muitos vão ver você de pé. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Porque quem vê você caído, derrotado, mas vai ver você de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando viu Sadraque, Mesaque e Abednego caindo dentro da fornalha, pronto, para eles aí acabaram, mas não, teve que contemplar eles passearem dentro da fornalha. Assim só na vida de nós temos que continuar sempre fazendo a vontade de Deus, porque que os que estão lá fora vai ter que ver, louvado seja o Senhor, o mover de Deus nas nossas vidas. Pode até tentar, irmão, nos parar, pode até tentar nos derrubar, aleluia, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele nos guarda, Ele nos livra, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero deixar só isso para você, irmão. Não se prostre perante as coisas deste mundo. Não se prostre, não participe dos manjares deste mundo, louvado seja o nome do Senhor. Continue, aleluia, comendo dos manjares do Deus Todo-Poderoso, porque só Ele que tem o melhor para nós, aleluia. Porque muitos que se encontram aí comendo os manjares do mundo estão aí perdidos, aprisionados.
aprisionado e não consegue sair do buraco onde se encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque preferiram participar dos manjares do rei do que dos manjares do Senhor. O que me chama a atenção também, irmãos, muitos jovens que já participaram desse manjar, dos manjares do Deus Todo-Poderoso, voltaram atrás, retrocederam, para voltar com o mesmo vômito de onde saíram, louvado seja o nome do Senhor. Participar da mesma rotina que vivia, aleluia, sendo pisado pelo Satanás, sendo chicoteado todos os dias e não reconhece o que Deus faz todos os dias nas nossas vidas, aleluia. É que sempre eu digo, eu não sei pregar, mas uma prima minha disse assim, irmão Roberto, você não precisa pregar. Por onde você passar, quem lhe conhecia, você já é uma pregação. É isso que a gente tem que fazer. Por mais que eu não sei pregar, mas quem conhecia o Alberto do passado, vê hoje e aí diz, eu já sou uma pregação no fazendo tudo. Mas diz assim, verdadeiramente esse Deus, ele muda a história no matrimônio do Senhor. Porque as pessoas não tinham medo de mim. Até eu mesmo tinha medo de mim, louvado seja o nome do Senhor. E eu agradeço a Deus há 13 anos atrás, de 3 meses, ele me resgatou. Eu vi um pastor dizer, sabe, muito dia no fundo do poço. Não, no poço ainda tem água, na fossa mesmo, na lama. Louvado seja o nome do Senhor. No fundo do poço ainda sai banhado, mas da fossa não, sai todo lamaçado, né? E para a glória de Deus, olha eu aqui. Olha você aqui, louvado seja o nome do Senhor. Continue de pé. Continue adorando este Deus. Não saia da presença de Deus. Não deixe de adorar este Deus. Porque lá fora, irmão, não tem nada para você. Lá é só perdição, lá é só sofrimento. Lá é só choro. Aleluia. Familiares que têm jovens aprisionados na droga sabem, irmão, o que eu estou falando. Eu era mal do meu irmão, pastor Albercinho, mal do meu pai. Meu pai disse que jogar comigo. Se a galera do pessoal não separasse, eu vou em cima dele e acabou. Sim, aconteceu muito isso. Hoje eu não estou morto porque Deus teve misericórdia. Porque diz, o filho que não obedece pai e mãe, os dias dele serão o quê? Diminuídos aqui na terra. Mas aquele que honra pai e mãe serão o quê? Acrescentado no bater do Senhor. Então, irmão, continue na presença de Deus. Amém? Amém. Eu sou grato a Deus por essa oportunidade. Eu quero convidar aqui a irmã Adriele para usar um louvor. Se a irmã aqui se não permitir, em Jesus. Amém? Irmã Adriele, glória ao Senhor. Glória a Deus. E as palmas, né, igreja? Salve a paz, amém?
irmão ia louvar com a filha dele, ele louvou o louvor que a gente ia louvar. E aquele louvor a minha escolha de última hora. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo ele testifica. Então, assim, Deus está neste lugar. A Bíblia diz que é concordado na terra, é concordado no céu. Então saia nessa noite aqui com a sua bênção, com a sua vitória neste lugar, porque eu queria ouvir muito o pastor Alberto pregar. Porque, irmão, quem tem experiência para contar, irmão? São essas pessoas mesmo que foi tirada lá da sarjeta mesmo, lá do mundão. Vocês que não vivenciaram coisas no mundo, vocês não sabem o que é, não queiram conhecer, não tenham curiosidade daquilo que é vindo. Mas esse povo que veio, irmão, que sofreu, apanhou, aleluia, e hoje está aqui pregando a palavra de Deus, dizendo para mim e para você que Deus ainda tem o poder de mudar. Deus ainda muda, Deus ainda faz nova criatura, aleluia. Seja uma nova criatura nessa noite. Esqueça, irmão, que você entrou hoje aqui de um jeito, não queira voltar do jeito que você chegou, mas se você sai daqui levando um pouquinho de cada hino, de cada palavra que foi dita aqui, bota no seu coração. Eu não quero ser diferente de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, não. Eu quero ser como eles mesmos, homens de Deus separados e escolhidos, para não se render, para não comer desmanchar de Satanás. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Já sou grata ao meu Senhor por cada liderança que aqui chegou. Vamos também fazer o possível para estar ali junto com os irmãos. Aleluia, porque Deus, irmão, Ele me presenteou novamente. Aleluia, por este culto tão maravilhoso aqui. Aleluia. Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que crerem. Diga amém.